Boa noite a todos. Com grande felicidade no coração, estamos aqui e solicitamos a inspiração divina, porque somos instrumentos imperfeitos e em Ti, Senhor, confiamos plenamente para que essa noite a vossa mensagem possa ser transmitida e alcançar os corações que dela necessitam. Escolhemos para essa noite o tema Ainda Somos Crianças, baseados no texto Artes Infantis, do programa Momento Espírita, que também foi baseado no livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda. Artes Infantis. Como você costuma reagir às artes dos seus filhos? Você é daqueles que acredita que as crianças devam ser bem disciplinadas para se tornarem adultos responsáveis? Você está certo. Contudo, o que deve se considerar é como a disciplina é imposta aos pequenos. Esta é a história de um escritor brasileiro que narra a sua experiência pessoal, acontecida lá pelos seus 7 ou 8 anos de idade. Hoje ele já conta com mais de 80. Ele morava com os pais a poucos metros de distância dos trilhos do trem. Era um garoto retraído e meio caladão. Mas um belo dia resolveu testar a sua força e pontaria. Escolheu para alvo o trem que passava. Pegou uma pedra, mirou e atirou. Acontece que era um trem de passageiros. A pedra quebrou uma vidraça, felizmente não atingiu ninguém. Quando o trem chegou à estação seguinte, telefonaram para aquela estação onde vivia o garoto e naturalmente não foi difícil descobrir o autor do ato terrorista. Os pais não eram dados a castigos corporais, mas o pai decretou um castigo terrível para o filho. Deveria ficar sentado, à vista de todos, no alto de uma pilha de dormentes de madeira, à beira da linha do trem. O menino se sentiu humilhado, e o pior de tudo é que não estava entendendo a razão de todo aquele castigo. Afinal de contas, eles só jogaram uma pedra no trem. Lá pelas tantas, porém, se aproximou um empregado da estação ferroviária. Subiu os dormentes e se sentou ao lado dele. Não trouxe palavras de condenação ou de censura. Também não desautorizou a providência punitiva do pai, mas explicou de forma adulta que o gesto impensado poderia ter ferido e talvez até matado alguém no trem. Que ele pensasse nas consequências. Alguém poderia ter ficado cego ou muito ferido com a sua arte. Ao concluir o seu depoimento, recordando desse momento infantil, o escritor confessa que nunca mais jogou pedras em ninguém, embora tenha levado algumas pedradas pela vida afora. Mas o que ele recorda, e com muita gratidão, apesar de tantos anos passados, é que aquele homem foi a primeira pessoa que, em vez de repreender, censurar ou criticar, lhe falou como um adulto, de homem para homem, sem ironias ou agressividade. Acima de tudo, explicou a ele a situação. Isso lhe permitiu entender o porquê da penalidade que estava sofrendo. Então agora nós vamos passear pelo texto e fazer algumas reflexões. E colocamos aqui no início algumas perguntas para que possamos respondê-las ao longo dessas reflexões. Antes de qualquer crítica apressada ou condenação, Deus nos ouve a todos? Ele nos permite entender o que fizemos? Nos ensina o autoconhecimento? E você sabia que muitas vezes, somente pelo fato de descobrirmos que cometemos uma falta, já nos constitui penalidade suficiente, porque a consciência nos acusa? O que equivale a dizer que melhor do que qualquer castigo, mais vale uma boa educação. E como Deus nos educa? Então vamos retomar alguns trechos do texto para nos ajudar nessa reflexão. Nesse trecho, como você costuma reagir às artes dos seus filhos? Você é daqueles que acredita que as crianças devam ser bem disciplinadas para se tornarem adultos responsáveis? Você está certo, contudo, o que deve se considerar é como a disciplina é imposta aos pequenos. E aí vem as questões. Como Deus reage aos nossos erros? Sendo Deus soberanamente bom e justo, Ele nos ouve,
Ele nos escuta na consciência, no coração, no mais íntimo de cada um dos nossos seres. E Ele nos trata como filhos muito amados. Somos adultos aos olhos de Deus? Somos crianças espirituais, prontas para aprender. E muitas vezes precisamos, sim, de alguns corretivos, de algumas expiações, de algumas provas, para que possamos iniciar a nossa jornada de crescimento. E como Deus nos impõe o aprendizado? Através da sua justiça divina, ou seja, da reencarnação. E sabendo então que já vivemos outras vidas, que já vivemos outros momentos, um dos grandes aprendizados deixados por Jesus diz que não julgueis para que não sejais julgados. Está em Mateus capítulo 7, versículo 1. E consolidadas as nossas reflexões em O Livro dos Espíritos, na parte 4, Esperanças e Consolações, do capítulo 1, nós vamos buscar responder a todas essas questões e buscar caminhar pelo texto entendendo um pouco mais. Então sabemos que somos crianças espirituais, prontas, ávidas por aprender. Algumas nem tanto, estacionárias, meio preguiçosas, mas Deus sempre está disposto a nos abraçar e a nos ensinar. Sendo soberanamente justo e bom, Deus não condena suas criaturas a castigos eternos, principalmente por faltas temporárias. A todos, Ele sempre oferece os meios de progredirem e reparando o mal que fizeram. Deus perdoa, mas exige o arrependimento, a reparação e o retorno ao bem. De sorte que a duração do castigo é proporcional à persistência do espírito no mal. Então, quanto mais nos empenhamos para nos melhorar, quanto mais nos empenhamos para aprender, mais rapidamente nós podemos sair desse momento de castigo. Por conseguinte, o castigo só seria eterno para aquele espírito que permanecesse parado ou que optasse pelo mau caminho. Então, desde então, o lampejo de arrependimento pode bater ao nosso coração, quando nós revisamos os nossos atos e percebemos onde erramos. Para que nós possamos, então, entender a misericórdia de Deus. A eternidade nos é dada. E essa eternidade não é uma eternidade de penas, pois entender-se no sentido relativo e não no sentido absoluto é necessário. Nós devemos entender que as penalidades, elas têm um sentido relativo, ou seja, proporcional ao tempo que nós levamos para aprender. Se continuarmos no erro, continuaremos no castigo. Essas palavras nos foram ditas por Allan Kardec. Continuando no texto, mais um belo dia resolveu testar a sua força e pontaria. Escolheu para alvo o trem que passava. Pegou uma pedra, mirou e atirou. Acontece que era um trem de passageiros e a pedra quebrou uma vidraça. Felizmente não atingiu ninguém. No texto nós percebemos uma ação inocente e inconsequente, que foi de uma criança, fisicamente falando. Mas em nossas ações, quantas vezes nós atiramos pedras de maneira intencional? E hoje, com a chegada da tecnologia, essas pedras nem são mais físicas, elas podem ser virtuais. A pedra quebrou a vidraça. As nossas ações podem não causar feridas, mas podem deixar marcas. Então nós devemos tomar muito cuidado para que não atiremos pedras, atiremos flores. Por que não? Essas flores muitas vezes também são através de orações, através de bons pensamentos, de estar junto, de ouvir o outro. Flores, por que não? E assim nós vamos deixar marcas positivas, marcas construtoras. Como podemos evitar as pedradas inconsequentes? Fazendo uma análise. Se nós estivéssemos no lugar daquele que vai receber a nossa ação, a nossa pedrada, como nós nos sentiríamos? Seria bom? Seria ruim? Nossas pedradas podem machucar a Deus? Não. Nossas pedradas não conseguem atingi-lo,
Deus é imenso, soberanamente, ou seja, acima de qualquer coisa. Mas as nossas pedradas atingem o nosso irmão, o nosso próximo. Então nós magoamos ao nosso próximo, nós ferimos ao nosso próximo. Por isso Jesus nos ensinou não julgarmos e principalmente amar ao próximo. E assim a gente se coloca no lugar dele para saber como nos sentiríamos. De uma maneira ou de outra, nós vamos sempre nos colocar no lugar do outro para saber se essa pedrada vai causar grande marca, vai causar um grande machucado. E aí vem o nosso momento de reparação, de reflexão, de refazimento. Todos que um dia para cá viemos para esse planeta Terra, matriculados aqui nós fomos, para que nós pudéssemos aproveitar o tempo da nossa encarnação com a maior agilidade, com a maior presteza e com a maior, como é que eu posso dizer, com a maior disposição possível, para que a gente não seja inconsequente, mas para que a gente possa realmente aproveitar este momento que aqui estamos. Muitas vezes, nós só nos damos conta de que temos esse tempo para fazer algo bom quando já estamos chegando à velhice, alcançando a velhice. Mas, graças a Deus, a justiça divina nos alcança. Então, não importa qual momento da nossa vida nós resolvemos mudar, em qual momento da nossa vida nós resolvemos aprender algo. Nós vamos ter sempre à nossa frente a eternidade. Então, que essa escola não sirva apenas para que nós possamos aproveitar o lanche ou o recreio, mas sim para que nós possamos aproveitar todas as lições. Porque mesmo de cabelos grisalhos, nós ainda somos crianças espirituais, e estamos muitas vezes ainda engatinhando no crescimento espiritual. Os pais não eram dados a castigos corporais, mas o pai decretou um castigo terrível para o filho. Deveria ficar sentado à vista de todos, no alto de uma pilha de dormentes de madeira, à beira da linha do trem. E muitas vezes nós nos sentimos assim, né? Numa vida difícil, numa vida cheia de problemas, nos sentimos humilhados, expostos a tudo e a todos. Mas como Deus nos educa? Ele nos educa nos colocando nessa encarnação no lugar certo, com as pessoas certas, com os familiares certos. Deus não erra. Deus é soberanamente justo, então ele não erra. E muito pelo contrário, ele nos auxilia. Porque Deus não decreta as nossas provas, as nossas expiações. Através dos nossos amigos espirituais, ele nos faz perceber os erros que cometemos e nos dá a oportunidade de escolhermos as provas ou expiações pelas quais queremos passar. Observem a gravura aí ao lado, né? No mistério da reencarnação. Então, ali tem o espírito, esse loirinho que está pronto para reencarnar e está escolhendo a sua nova vestimenta corporal, provavelmente as suas novas provas, expiações, o lugar aonde vai reencarnar. E Deus, muitas vezes, através dos seus auxiliares, amigos espirituais e mentores que acompanham a nossa encarnação, ele vai até aliviar o peso das nossas provas ou das nossas expiações, para que a gente não chegue à falência. Então, não vamos ficar sentados em cima de dormentes. Busquemos, sim, trabalhar. Busquemos, sim, aproveitar a nossa existência. Sabe quando a criança é matriculada e gosta apenas do lanche do recreio? Então, não sejamos esse tipo de criança. Porque Deus, ele nos auxilia através da lei de progresso, que aplicada ao espírito, segundo nos diz Chico Xavier e Emmanuel no livro Cura, através de sucessivas encarnações, o espírito se aperfeiçoa gradativamente nas dimensões intelectual e espiritual. Vejam, são duas asas, intelectual e espiritual. E, ao mesmo tempo, ele vai melhorando a sua condição inicial de simplicidade e ignorância para se elevar à condição de pureza espiritual. E o espírito só alcança a pureza quando alia a perfeição moral com a intelectual. Essa dinâmica da lei divina se insere
que no Espiritismo, o Consolador prometido, denominado como sendo a lei do progresso, que é uma das leis de Deus inscritas em nossa consciência. É aquela vozinha que nos chama a atenção. Essa expressão de amor divino é que dá às criaturas a oportunidade de alcançar a meta da perfeição. É sempre querer fazer melhor, sempre querer fazer de novo, por que não? Então não permaneçamos sentados nos dormentes, vamos levantar, vamos agir. Cada um da sua maneira, cada um da melhor forma que conseguir. O menino se sentiu humilhado, e o pior de tudo é que não estava entendendo a razão de todo aquele castigo. Afinal de contas, eles só jogaram uma pedra no trem. Então, muitas vezes, nós achamos que o que a gente fez aos outros foi muito pequeno, foi muito pouco. Mas, ao contrário, como é que nós avaliamos as atitudes dos outros? Muitas vezes nós somos rigorosos. Nós avaliamos que os outros foram muito maus, né, muito impiedosos conosco. E aí nos sentimos humilhados nas situações em que nós nos encontramos nessa vida, e que nós nos colocamos, que Deus nos permitiu que nos colocássemos. Né? Nós avaliamos as nossas atitudes com pouco rigor. Então, muitas vezes, só o outro é o chato, só o outro é o incômodo, só o outro é o perturbador. Né? E não é surpresa para ninguém, todo mundo tem o seu chato de estimação. Né, gente? Aquela pessoa que vive reclamando, aquela pessoa que não quer participar de nada, que só vê defeitos, pode ser um vizinho barulhento, pode ser um cunhado irritante, pode ser um marido difícil, pode ser um chefe perseguidor. Se o seu chato de estimação estiver aí do seu lado, não olha para ele, disfarça nesse momento. Mas busque trazer dentro do seu coração a paciência, a resignação, o perdão, para que você possa fazer com que os laços afetivos entre vocês se melhorem, para que vocês possam realmente criar esses laços que a reencarnação nunca vai romper, porque os laços da reencarnação são eternos. Olha só que lindo! Muitas vezes nós vemos cenas de mães que perdem os seus filhos fisicamente e ficam aqui chorando. E de outra maneira, no plano espiritual, uma mãe de outra encarnação recebe aquele mesmo filho sorrindo. Então, se você quer saber o que vai colher amanhã, basta observar o que está semeando hoje. Então, cultive o seu chato com muito carinho, com muito amor, dando a ele as oportunidades de crescimento. E a você também, por que não, né? Lá pelas tantas, porém, se aproximou o empregado da estação ferroviária. Subiu os dormentes e se sentou ao lado dele. Não trouxe palavras de condenação ou de censura. Também não desautorizou a providência punitiva do pai, mas explicou de forma adulta que o gesto impensado poderia ter ferido, talvez até matado alguém no trem. Lá pelas tantas horas da humanidade, Deus enviou Jesus a nós. E ele veio nos ensinar. E subiu os dormentes da nossa vida, se sentou ao nosso lado e humildemente ensinou, através da sua própria vida, através da sua própria existência. Jesus, o Evangelho vivo, veio trazer exemplos no nosso cotidiano para que nós pudéssemos aprender como ser melhor. E tamanha foi a sua mensagem de amar ao próximo como a si mesmo e, além, amar ao inimigo, que conseguiu dividir a história entre antes e depois de Jesus, entre antes e depois do Cristo. E com base em todo o nosso aprendizado moral e espiritual, nós devemos nos pautar no Mestre Jesus. Quando a humanidade alcançou o grau de maturidade espiritual, ele veio, e ele sentou do nosso lado e falou de forma adulta. Somos crianças? Somos, porque o nosso aprendizado ainda é muito inicial. Mas ele nos trata como irmãos. Ele nos trata sem julgar. Ele nos trata sem censurar, sem condenar. Porque ele nos ama, acima de tudo. O Messias, o mensageiro divino, o guia e modelo da nossa humanidade. Ao ponderar essa informação transmitida pelos orientadores
espirituais, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, faz a seguinte ponderação. Para o homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, existem níveis de aperfeiçoamento moral que nós vamos alcançar um dia. Mas o que nós podemos aspirar aqui na Terra? Então, Jesus veio para oferecê-lo com o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque sendo Jesus o ser mais supremo que já apareceu na Terra, o Espiritismo faz com que nós nos recordemos dele dia a dia, momento a momento. Basta que estejamos dispostos a descer dos dormentes e a estudar. As leis divinas, pregadas e exemplificadas pelo Cristo, são o roteiro seguro que devemos seguir. Elas estão escritas na consciência humana por Deus, Pai e Criador Supremo. É por esse motivo que tais leis são denominadas leis de Deus ou leis naturais. E essas leis são inerentes à consciência humana. Elas são instintivamente manifestadas no mundo íntimo do ser humano, como a voz da razão, a voz da consciência, aquela vozinha que nos chama a atenção quando fazemos algo errado. Continuando no texto. Que ele pensasse nas consequências. Alguém poderia ter ficado cego ou muito ferido com a sua arte. Ao concluir o seu depoimento, recordando desse momento infantil, o escritor confessa que nunca mais jogou pedras em ninguém, embora tenha levado algumas pedradas pela vida afora. E aí vem uma pergunta: a reforma íntima é possível? Sim, a reforma íntima é possível. E Jesus veio nos dar alguns anos de existência terrena para que nós pudéssemos ver na prática como essa reforma íntima é possível. Quando ele dizia: vá, a tua fé te curou, vá e não peques mais. Então, muitas vezes, dentro do nosso dia a dia, nós conseguimos sim colocar em prática essa reforma. E vamos sempre pedir a espiritualidade que nos dê força para colocar cada vez mais, cada dia mais, e que faça com que a nossa consciência moral se amplie. Mas o que ele recorda, e com muita gratidão, apesar de tantos anos, é que aquele homem foi a primeira pessoa que, em vez de repreender, censurar ou criticar, lhe falou como um adulto. Assim é Jesus. Ele nos tratou dessa maneira, sem censurar, sem criticar, sem repreender, e nos falou a cada um, no íntimo do nosso coração. E, acima de tudo, explicou a ele a situação. Isso lhe permitiu entender o porquê da penalidade que estava sofrendo. Quando estamos na erraticidade no plano espiritual, Deus nos dá a oportunidade para que nós possamos entender o porquê dos nossos sofrimentos. Para que quando nós estivermos aqui encarnados, chorando ou lamentando, mas para que nós possamos chorar ou lamentar por um curto espaço de tempo e que nós possamos mais ainda nos resignar e aproveitar os momentos para o nosso refazimento íntimo, para o nosso burilamento espiritual. Santo Agostinho, sempre ao deitar-se à noite, ele passava em análise o seu dia para saber como poderia se melhorar. Nós podemos fazer isso também. Mas, muitas vezes, nós podemos nos perguntar, mas se a minha forma de julgar não está correta, como eu vou saber se o que eu fiz é certo ou se é errado? Eu, particularmente, utilizo duas maneiras. Eu penso, se o que eu fiz nessa situação Jesus faria, então eu me pergunto e procuro entender como Jesus responderia, como Jesus agiria nesse momento. Se ainda assim eu ficar em dúvida, então eu coloco de uma outra maneira. Eu penso, se todas as pessoas da minha cidade, do meu estado ou do meu país fizessem a mesma coisa que eu estou fazendo, ao mesmo tempo, isso seria bom para todos ou seria ruim? Então, por pequena que seja a nossa ação, nós devemos pensar. Então, eu descasco uma balinha, jogo aquele papel na rua. Se todas as pessoas, ao mesmo tempo, fizessem isso, a rua ficaria inundada de lixo, viria uma chuva, viria uma enxurrada, inundaria a casa de alguém, senão a minha própria. Então, isso significa que essa atitude simples de jogar o papel no chão não é uma atitude correta. Ou seja, não é boa. Então, eu não devo realizá-la, por simples que seja.
por menos que as pessoas estejam te olhando. Busquemos sempre refletir na nossa vida diária, no nosso momento em família, no nosso momento em sociedade, no nosso trabalho, na nossa casa espírita, fazer sempre o nosso melhor, né? Então, quando nós estamos ali achando que ninguém está vendo, a nossa consciência vai nos chamar a atenção, vai nos acusar, né? Por exemplo, quando a gente marca um horário numa consulta e depois resolve que não vai comparecer e não liga para avisar, furar o sinal vermelho quando está dirigindo, andar na via de ciclista quando é uma via de pedestres, cortar fila, ficar com o troco quando foi à padaria e receber um troco a maior, né? Lavar a calçada jogando lixo para a calçada do vizinho, comprar CD pirata, fazer gato na luz, na água ou na TV, realizar tarefas simples, mas sempre reclamando, não contribuir com a sua instituição espírita. Então, isso tudo a gente pode fazer, mas a nossa consciência vai nos acusar, vai nos mostrar que nós poderíamos ter feito melhor, o nosso melhor, por que não? Então, que cada um avalie dentro das suas atitudes diárias, dentro do seu dia a dia, como você tem agido. E tudo hoje ocorre e reflete o resgate de uma ação do passado, ou uma ação de uma reencarnação passada, ou dessa própria. Então, muitas vezes, nós pensamos que ninguém está vendo, Deus não está vendo, não tem ninguém aqui perto, né? Mas não, o espírita não pode pensar desse jeito. Deve refletir, sim, qual é a necessidade moral que eu tenho de passar por essa experiência. Eu acho que eu não sou merecedor desse momento de tristeza, desse momento de privação. O que eu tenho que aprender com isso? E muitas vezes, quando nós mães, nossos filhos saem à noite, já tem uma idade um pouco a mais, já saem sozinhos à noite, a gente fica acordada, preocupada, né? Rezando para que nada aconteça a ele. Devemos pedir que Deus o abençoe e que os seus resgates possam ser feitos da melhor maneira possível, que os seus comprometimentos do passado não possam encontrá-lo de uma maneira muito abrupta, que possa ele e que possamos nós abrandar o nosso coração para receber a semente divina. Vou deixar nesse último slide para que nós possamos pensar mais um pouco. Jesus nos ensinou o caminho da resignação, da paciência e da compreensão. Fazer o seu melhor. Iniciemos fazendo o nosso melhor, pensando, porque o pensamento, ele é uma máquina propulsora. E o universo vai receber esse pensamento e nos devolver, porque em tudo nós plasmamos aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Então devemos sempre buscar fixar o nosso pensamento nas coisas boas, nas coisas positivas. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus, capítulo 5, versículo 4. E muitas vezes nós choramos. E a questão 922 do Livro dos Espíritos, em sua resposta, fala sobre a medida da felicidade. Porque quando nós choramos, nós queremos imediatamente ir para o lugar de felicidade. E a espiritualidade nos chama a atenção. Existem dois tipos de felicidade. A felicidade material, aquela que é a posse do necessário, para que você seja feliz dentro do planeta Terra, dentro dessa encarnação, dentro dessa existência, a posse do necessário. É o que nos responde os Espíritos na questão 922, que não se perturbe o seu coração pelo que você não tem. Porque quando a gente se perturba, você fica egoísta, você fica invejoso, querendo aquilo que não pode possuir, o que não tem possibilidade de possuir neste momento. E isso é muito ruim, porque aí a gente acaba fazendo com que as nossas dificuldades sejam acrescidas de mais dificuldades ainda, que nós trazemos nessa encarnação para nós mesmos. Já temos as encarnações anteriores, com as provas que nos serão entregues. E quanto à felicidade moral, que é o outro tipo de felicidade que a questão 922 vem resgatar. A felicidade moral é a pureza de consciência,
é a fé no futuro. Então, se buscarmos sempre trabalhar como espíritas que buscam se melhorar, que buscam seguir os passos de Jesus, fazendo o que Jesus faria, a nossa consciência estará tranquila, a nossa consciência estará pura, e jamais a nossa consciência punitiva vai atrair para nós aquelas provas ou expiações muito pesadas para as quais ainda não estejamos preparados ou não estejamos dispostos, porque tudo nos vem no momento certo, em que Deus está ao nosso lado, no momento certo em que estamos mais dispostos. Resignar-se, ter paciência, compreensão e fazer sempre o seu melhor. Nesse momento, nós agradecemos à espiritualidade amiga por estar conosco, por nos alcançar. E pedimos a Ti, ó Senhor, que através dessa breve história do Chico Xavier, possamos nós também ser tocados em nosso coração. Conta a história que certa vez bateu à porta do Chico um homem, pouco conhecido na cidade, mas o nome de Chico já percorria todos os lugares, então esse homem foi encontrá-lo. Esse sujeito descobriu o Chico, descobriu onde ele morava e foi para lá. Eram 3 horas da madrugada e ele dando murros na porta, acordando a casa inteira. Quando o Chico foi atender, deparou-se com um homem todo rasgado, machucado, cheio de hematomas. Daí ele perguntou ao homem: pois não? Que posso te ajudar? E o homem lhe perguntou abruptamente: você é o Chico Xavier? Sim, sou eu, Chico Xavier. O que posso fazer? Ele foi assaltado. E Chico, com alegria, responde: puxa, mas que bom! E o homem diz: mas não, acho que o senhor não entendeu. Eu estou dizendo que eu fui assaltado, que quebraram minha cara, que me rasgaram todo. Meu Deus, disse Chico, que ótimo! O Senhor já está resgatando algum erro do passado. Então é assim que nós devemos abraçar as provas e as expiações. Nós devemos perceber que aqui estamos no lugar certo, no momento certo, no país certo, com as pessoas certas, onde nós precisamos e não onde nós queremos, onde nós necessitamos estar e não onde o nosso coração gostaria de estar, mas onde Deus nos permite e Deus nos promove todo o auxílio espiritual para que possamos, de uma forma cada vez mais tranquila e resignada, alcançar as bênçãos do crescer e do se aprimorar moralmente. Obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada, Pai amado, e que possamos, através da espiritualidade amiga, ter reforçado em nós essas reflexões, a nossa vontade de nos melhorarmos dia a dia. Dai-nos, ó Pai, a força de colocar em prática essas atitudes com os nossos próximos, mais íntimos, os nossos parentes. Que assim seja. Boa noite a todos.